Botafogo venceu o Ceará por 3-1 lá em Fortaleza e muita gente ficou surpresa. Foi uma boa atuação do Botafogo, estreia do Luiz Castro à beira do campo e eu vou trazer para vocês 5 destaques dessa vitória maiúscula do Fogão. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim e a gente está começando mais uns minutinhos de RB aqui para você e hoje eu vou trazer 5 destaques da importante vitória do Botafogo sobre o Ceará lá em Fortaleza. Porém, antes eu quero pedir para você que ainda não está inscrito aqui na Rádio Botafogo, se inscreva, clica nesse botãozinho vermelho aí. A gente já passou de 42.400 inscritos aqui na Rádio Botafogo e a gente quer chegar logo aos 50 mil, essa é a nossa meta e eu tenho certeza que a gente pode contar com a sua ajuda. É de graça, só você clicar aí nesse botãozinho vermelho e você pronto, já está inscrito. Depois clica também no sininho aí à direita, né? Que você vai receber em primeira mão todos os conteúdos novos aqui da Rádio Botafogo também. Extremamente importante, você já sabe disso. Deixa seu like, porque o like ajuda demais no nosso trabalho, beleza? E eu gostaria primeiro também de falar sobre a OneFootball. Você já conhece a OneFootball? A OneFootball é o maior aplicativo de futebol do mundo. E você pode baixar aqui na inscrição, que eu vou deixar aqui para vocês o link. E você, no momento que você tiver o aplicativo da OneFootball, você fica por dentro de tudo que está acontecendo no futebol mundial. Jogos, as competições, você escolhe o seu time. Para você que está assistindo, para você que tem um aplicativo e mora fora do Brasil, por exemplo, você pode assistir todos os jogos pagando apenas R$ 2,99. Além disso, você fica por dentro também de tudo que está acontecendo com o seu clube, você recebe informações em primeira mão e você também pode assistir aos VTs dos jogos assim que eles terminam. Fique ligado aí na OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Bom, como eu estava falando para vocês, o Botafogo venceu o Ceará ontem por 3-1 num jogo onde muita gente esperava muitas dificuldades e nós tivemos muita dificuldade realmente para vencer a excelente equipe do Ceará que vinha embalada numa sequência de 3 vitórias, com um técnico novo, inclusive, o Dorival Júnior, que faz um excelente trabalho lá no Vozão. Porém, eu quero destacar para vocês 5 destaques de como o Botafogo conseguiu vencer o Ceará. Então tá aí para vocês 5 destaques de Ceará 1, Botafogo 3. O primeiro destaque que eu gostaria de salientar aqui para vocês é o seguinte: Daniel Borges é brabo. O lateral direito do Botafogo foi improvisado na lateral esquerda, que aparentemente pode se tornar um problema crônico para o Botafogo. Poderia, porque Daniel Borges pode surgir com a solução depois de ter feito uma partida irretocável contra o Ceará, tendo sido um dos melhores jogadores em campo, atuando pela esquerda, né? O próprio Luiz Castro, depois na entrevista coletiva, salienta que os jogadores de defesa precisam se adaptar a todas as funções na defesa. Então é muito comum você ver jogadores com perna direita jogando do lado esquerdo. Ele até cita o caso do Canu. A partida do Daniel Borges ontem foi impecável em todos os sentidos, tanto na parte defensiva, na fase defensiva, né, da marcação, assim como também na parte ofensiva, onde ele participa de algumas jogadas de saída, né, para o ataque, de construção da jogada e também é premiado com uma assistência para o segundo gol do Erisson. Uma partida espetacular do nosso querido Daniel Borges, que provou que a lateral esquerda do Botafogo, mesmo com um destro improvisado por ali, tem solução e a gente não vai precisar depender de jogadores que ainda não demonstraram suas capacidades, como é o caso de Hugo e Jonathan Silva, que foi, inclusive, mandado para o time B. Outras opções que a gente tem por ali são o Cuesta jogando também improvisado, embora ele tenha a perna esquerda, se você não depender muito que ele suba para o ataque, e o Nico Hamalainen. Porém, o Nico ainda deve demorar um tempo para estrear pelo Botafogo, porque tem as questões de visto de trabalho também, e ele ainda não está regularizado no BID. Então, Daniel Borges surge, inclusive, como uma excelente solução para a lateral esquerda. Uma grata surpresa. O segundo destaque que eu gostaria de trazer para vocês aqui é o seguinte: Oyama comanda o meio. O nosso querido Japa, mais carinhosamente conhecido como Japa no elenco do Botafogo, né, foi trazido de volta, né, para o Botafogo para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele tem um fã-clube muito grande no Botafogo. É claro, a gente tem um carinho muito grande por tudo aquilo que ele entregou na Série B. E nesse começo de Campeonato Brasileiro, tanto no primeiro jogo contra o Corinthians quanto no segundo jogo contra o Ceará, o Oyama se destacou no meio de campo, tendo sido o melhor jogador
né, da meiuca, né, digamos. O melhor volante, inclusive, mas também o melhor jogador de meio. Ele dá sequência nas jogadas, é o jogador que começa as jogadas, que vem buscar. Ele tem feito justamente aquela função que o Luiz Castro tanto gosta, tanto aprecia no volante, que é de ser o farol da equipe, dando muita intensidade, correndo por ele, pelo Patrick de Paula, que está devendo ainda, né, com relação à intensidade. Todo mundo vê capacidade técnica muito grande, mas todo mundo percebe o quanto que ele ainda precisa se entregar em termos de intensidade, nessa coisa do toca e se apresenta, aparece para jogar. Ele precisa dar mais dinamismo. E o Oyama é o jogador que vem se destacando com isso. O problema é que a gente não vai ter o Oyama para os jogos da Copa do Brasil, né? E aí, o que que acontece? Sem o nosso Japa no meio, quem vai substituir? Isso nos traz aos próximos destaques. Romildo e Kaique, vem aí. É isso aí, Romildo e Kaique vem aí. Depois dos dois terem jogado diante do Luiz Castro no Maracanã na semifinal contra o Fluminense e terem feito excelente partida, Romildo e Kaique vem entrando no time do Botafogo. Romildo, inclusive, já tinha entrado contra o Corinthians e entrou de novo contra o Ceará. Kaique também entrou contra o Ceará e demonstraram que podem ser muito úteis e foram, inclusive, principalmente o Romildo, muito elogiados pelo técnico Luiz Castro na entrevista coletiva depois do jogo. O que é interessante perceber é que o Romildo, com o Luiz Castro, inclusive, vem exercendo uma função um pouco diferente. Ele vem sendo utilizado como box-to-box, inclusive para ocupar os espaços, e o Luiz Castro frisa isso na entrevista coletiva pós-jogo, que ele colocou o Romildo com essa intenção mesmo, de ocupar os espaços deixados pela equipe do Ceará, quando ele sabia que o Ceará teria que vir para cima do Botafogo, abrindo espaços na sua defesa. E o Romildo fez isso com muita perfeição, inclusive sofrendo o pênalti que originou o terceiro gol do Botafogo. E a entrada deles, tanto do Romildo quanto do Kaique, ajudaram também a fechar o sistema de marcação, a melhorar o sistema de marcação do Botafogo. Depois da entrada dos dois, o Ceará só teve chances de chegar ao gol do Botafogo através de bolas aéreas. Eles ajudaram muito na marcação e deram muita qualidade na saída de bola, muita intensidade, inclusive. Alô, Patrick de Paula, abre o olho. Os garotos vêm aí, estão pedindo passagem e, ó, são abusados. Mais um destaque que eu gostaria de trazer para vocês é esse aqui, não tem como não falar dos dois. Erisson, El Toro e Vitor Sá. O entrosamento dos dois parece ficar melhor a cada dia. Na jogada, aliás, do primeiro gol do Botafogo, nota-se claramente o Erisson, né, partindo para cima da defesa com tudo, dando chapéu e tudo, mas não sendo egoísta e percebendo, inclusive, a passagem do Vitor Sá muito inteligente pelas costas e ele abrindo para o Vitor Sá e colocando o Vitor Sá numa excelente condição de fazer o primeiro gol do Botafogo. Vitor Sá, que, aliás, vem demonstrando muita consistência, segundo jogo dele, segundo jogo muito consistente, muito bom, melhor alternativa que o Botafogo tem pelo ataque, uma excelente contratação, bingo. E o que falar do Erisson El Toro? Erisson talvez seja a mais grata surpresa que a gente tenha no Botafogo esse ano, um cara que fez já 10 gols em 14 jogos, um cara que briga por todas as bolas, o cara que tem um senso de colocação e antecipação dentro da área, não é o primor da técnica e não tem que ser, é o tipo do centroavante que todo zagueiro tem muitos problemas em enfrentar, porque o cara incomoda muito mesmo. Além dos 2 gols que ele fez ontem e assistência, ele também deu o passe para o Romildo, que ocasionou o pênalti, e junto com o Vitor Sá, faz uma troca de posição constante ali, que confunde demais a marcação, e o mérito dele, inclusive, no gol de pênalti do Botafogo, de ter conseguido ganhar a bola na raça, né, contra um zagueiro muito maior do que ele, né, demonstra o valor que esse jogador tem jogando pela equipe do Botafogo. Importantíssima contratação, um jogador que tem muito para crescer, um jogador que tem muito para dar, tem muitas alegrias para dar para a torcida do Botafogo ainda esse ano. E o último destaque aqui foi nada mais nada menos do que a aula do professor Luiz Castro. O professor Luiz Castro, à beira do campo, mostrou o quanto que um técnico com uma capacidade de leitura que ele tem pode fazer a diferença. As modificações que ele fez no intervalo, principalmente também no sentido de orientação da equipe e o quanto que ele enxergou as mudanças que precisavam ser feitas, principalmente depois que o Botafogo levou 15 minutos de sufoco do Ceará no final do jogo, mostram o quanto que ele tem domínio já sobre a sua equipe. Além disso, a gente ainda tem aí o quê? 3 semanas de treino, mais ou menos, até o momento que eu estou gravando esse programa, mas a gente já consegue perceber alguns traços daquela filosofia que ele entende como sendo a ideal para o jogo dele.
né? O Botafogo, por exemplo, tem um default, até falei isso no arquibancada depois do jogo, de que o time recua demais, né? E ao recuar demais, dá muito campo para o adversário. E quando você recua demais, quando você recupera a bola, você tem campo demais para correr pela sua frente. Uma coisa que o Luiz Castro quer modificar, e no segundo tempo a gente já começou a perceber isso acontecendo, é o Botafogo adiantando suas marcações, conseguindo recuperar a bola mais perto do gol do adversário e também tendo uma atitude diferente para sair com o jogo. Alguns jogadores do Botafogo ainda vão precisar se habituar a essa nova filosofia, porém, a gente já vê claramente o trabalho do Luiz Castro dá frutos, e o que mais me chama atenção, principalmente na entrevista coletiva dele, foi a leitura de jogo e o quanto que ele percebeu o que precisava mudar e como ele conseguiu mudar através das substituições e reposicionamentos de alguns jogadores. Foi uma verdadeira aula do Luiz Castro ontem à beira do gramado e jogando contra uma equipe que vinha embalada de 3 vitórias, com um técnico também muito bom, que é o caso do Dorival Júnior, e o Botafogo conseguiu se impor lá no campo do adversário. Então, ó, grande destaque para o nosso querido Luiz Castro, beleza? Concorda com os 5 destaques? Gostaria de colocar algum outro destaque além desses 5 que eu pontuei aqui? Coloca aí nos comentários para gente, se você concorda, discorda também, coloca aí sua opinião nos comentários e, além disso, vou repetir, se inscreva aqui na Rádio Botafogo, a gente já passou de 42.400, a gente está rumando a 50 mil inscritos. Além disso, deixa seu like aí para a gente, porque isso ajuda demais no nosso trabalho. E eu fico por aqui e volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB, beleza? Um grande abraço, Helenos e Helenas, e fui!